Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva de Dorival Júnior após o jogo? Vamos lá. Oi, Dorival, boa noite. Aqui no fundo, o Ale, aqui, ó. Ale Oliveira. Dorival, a vida de técnico é muito difícil, né, por causa da pressão e tal, e uma coisa é o resultado, a outra coisa é o desempenho, né? O desempenho parece que foi bom do time, o resultado poderia ter sido melhor por todas as circunstâncias, ter jogado com a mais no segundo tempo. Na sua avaliação, o desempenho te deixou feliz e o resultado te deixou esse gosto amargo? E se você percebeu o árbitro da partida não querendo ter jogo no segundo tempo? Obrigado. Bom, eu acho que o que me deixa feliz é a postura que a nossa equipe tem. Depois de quase 2 meses, eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. E 2 meses depois, eu consigo colocá-los em campo juntos novamente. O que a gente vê é uma atuação segura, buscando o gol, tendo naturalmente ainda algumas dificuldades em razão da própria sequência, né, que nós precisamos para essa equipe, mas uma equipe desenvolvendo, procurando desenvolver. Se vocês observarem o gol que nós fizemos, a bola sai dos pés do Hugo, ela bate numa lateral de campo, ela roda para o outro lado, aí ela muda de lado novamente, fazendo com que a linha adversária balance, existem as flutuações, as trocas de passe por dentro, aí a inversão de jogada, novamente a bola atravessada para dentro da área e aí o preenchimento de área com a finalização final do Yuri. Eu acho que isso é típica jogada de tudo que a gente executa no dia a dia de trabalhos. E é essa repetição que nos deu a possibilidade de encontrarmos um gol justamente numa jogada como essa construída. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda, um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento, fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo, e quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo, e isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, um levantamento, numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar, independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo, às vezes, não correu como deveria. Então, é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado, não. Acontecem dos dois lados. E isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Dorival, boa noite. Aqui, à sua direita, Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você, por favor, se pudesse falar a respeito do Memphis, o que aconteceu com ele, como é que ele está, e queria que você falasse sobre a substituição, porque você pensa num time para enfrentar uma equipe forte como o Flamengo, com um jogador com uma característica como a do Memphis, e de repente você tem que colocar um jogador com outra característica, numa outra formação, que é o Rodrigo Garro, mudar completamente a formação da sua equipe no começo do jogo, né? Queria que você falasse sobre isso, por favor. É uma pena o que aconteceu. Ele sentiu um incômodo, muito, segundo ele, assim, a sensação de que o músculo, a gente fala embolou, mas é apenas para tentar explicar, porque não dá para dizer pormenores assim o que deve ter acontecido. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito, e ele sentiu
foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna e a partir daí ele já não teve mais condições. Foi na última bola em que ele inverteu para o Bidu, justamente na jogada do gol. A flutuação que ele fez, um movimento, a troca de passe com o Yuri, a virada da inversão de bola, a jogada e a partir daí a definição. Desculpa, Marcos, você perguntou. E aí você tem que alterar uma composição, porque, queira ou não, nós temos 2 jogadores de ataque ali e por ali nós vínhamos buscando algumas alternativas interessantes. A entrada do Garro é natural, modifica por completo esse contexto. Importante também, até para explicar, que muitas pessoas às vezes falam, né, a respeito de preserva, segura, usam até uma outra palavra de uma partida para outra, que a gente... qual seria para... poupar e tudo. Nós tivemos todo o cuidado possível com o Memphis, justamente para não expor a uma situação como essa, segurando na rodada anterior, num jogo contra a Chapecoense, e mesmo assim acabou acontecendo essa lesão nele. Então, é para vocês verem que às vezes a gente tem todo o cuidado possível para que você possa ter o jogador a maior parte do tempo com a equipe e, de repente, mesmo tomando todos os cuidados, acontecem situações como essa. Então, é apenas para tentar explicar que a gente não faz, às vezes, as coisas que a gente deseja, mas sim aquilo que é necessário para você poder tentar ter todos os jogadores em condições de uma rodada para outra. Eu acho que é em busca desse equilíbrio que às vezes a gente faz algumas alterações, algumas mudanças, que são fundamentais de uma rodada para outra e que às vezes as pessoas não entendem como funciona. Mas esse é mais uma vez um exemplo muito claro de que mesmo acontecendo, mesmo poupando, mesmo segurando, mesmo preservando em alguns treinamentos, de repente acaba acontecendo uma lesão como essa, o que é ruim para o clube, para o atleta que estava aí prestes a uma nova convocação e agora, naturalmente, fazendo os exames amanhã, deve ter alguma alteração significativa para a sequência aí tanto da nossa competição quanto a sequência que ele teria aí na sua seleção. É uma mudança que altera por completo o comportamento. A gente centraliza um pouco mais o Yuri, tentamos espetar o Garro mais próximo ao Jorginho, que vinha buscando a organização inicial da equipe adversária. Nesse sentido, nós melhoramos. No sentido de ofensividade, de repente, um ataque mais direto à última linha adversária, nós tivemos um pouco mais de dificuldade. Dorival, boa noite. Aline Fanelli, Band News FM. No segundo tempo, o Corinthians jogou quase o tempo todo com um atleta a mais e você fez algumas tentativas para tentar a vitória, mas acabou não conseguindo. Qual que você acha que foi a maior dificuldade para esses 3 pontos não terem saído hoje? Aline, primeiro é que nós não tivemos mais um jogo fluindo. Eu acho que isso daí é um aspecto muito importante. Por isso que eu gostaria que o jogo continuasse 11 contra 11. Porque eu acho que as coisas estavam sendo jogadas de uma maneira mais natural. As duas equipes buscando, nós estávamos conseguindo uma marcação efetiva e uma saída muito rápida com trocas de passe. Eu acho que isso daí vinha sendo muito importante. O Flamengo, a partir daí, se recolheu muito bem, teve competência, marcou muito bem, jogadores de muito bom nível, jogando bem com bola, com aproximação e ao mesmo tempo fazendo uma marcação forte. Nós buscamos aberturas, amplitude dos lados, buscamos ataques por dentro, buscamos ataques com bolas aéreas, enfim, usamos o que nós temos, o arsenal que nós temos. Não conseguimos, mas tivemos um pênalti que, absurdamente não marcado, nos impossibilitou de termos tido um resultado um pouco melhor. Mas eu acredito que a equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Não só nessa, mas em outras partidas, nós já merecíamos ter tido uma sorte um pouco melhor. Infelizmente, ao momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição.
Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Agora o próximo jogo do Corinthians, no dia 1º contra o Fluminense fora de casa. Além de recuperar jogadores, parte física, que a gente já sabe, você não vai ter alguns jogadores por conta da data FIFA, mas taticamente, o que hoje te irrita é que você vai utilizar esse momento para recuperar na equipe do Corinthians taticamente. Olha, eu acho que é um comportamento que se trabalha diariamente. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Primeiro, a busca de uma recuperação de todos os atletas. Eu acho que esse é um fato importante. Eu ainda não consegui ter, principalmente, o Caio, que para mim seria um jogador muito importante, e para um jogo desse ainda mais, naturalmente no aguardo aí de uma condição melhor do Jesse, e agora uma recuperação total do Yuri e dos demais jogadores. Infelizmente acontecendo agora esse problema com o Memphis. Mas nós estamos buscando trabalharmos com todas as opções que temos e buscando melhorarmos aí esse aproveitamento que incomoda naturalmente pelo momento que a equipe vem vivendo, mas de um modo geral assim, eu acho que a equipe tem feito bons jogos com muita segurança. Se não me falha a memória, é a equipe que toma poucos gols, é a segunda equipe no Brasil que toma menos gols, entre as 20 da Série A, e eu acho que isso daí é um fator que nós conseguimos corrigir de um ano para o outro. Por quê? É um fato interessante, mas as nossas contratações do meio para trás, nós conseguimos colocá-los em campo, havendo uma alternância a todo momento, né? Ora Pedro jogando, ora jogando Mateuzinho, ora jogando Gabriel, ora jogando André, ora jogando o Choca, Gustavo, a mesma coisa acontecendo do lado esquerdo, a gente podendo alternar, no meio campo da mesma forma, ora Matheus, ora Alan e os demais que estão compondo esse setor. Então, do meio para trás, nós nos sentimos confortáveis porque está havendo possibilidade de uma reposição a todo momento. Do meio para frente, nós estamos ainda tendo dificuldades, até porque as nossas contratações ainda não conseguiram praticamente nem estrearem. E isso acaba dificultando um pouco o desenvolvimento do nosso grupo, da nossa equipe. Quando perdemos o Yuri, as coisas ficaram ainda um pouco mais difíceis. Então, é assim, é um momento que você vai trabalhando, hora sem Memphis, hora sem Yuri, até que você consiga tê-los todos juntos. Quando nós temos todos esses jogadores juntos, a equipe fica muito forte. Só conseguir reuni-los depois de 2 meses praticamente, em razão daquilo que aconteceu na partida contra o Flamengo lá atrás. Dorival, aqui à sua direita, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você falou de algumas estatísticas defensivas importantes nesses últimos jogos, mas tem uma ofensiva que desagrada, que é o número de chutes a gol. O Corinthians é o time do Brasileirão, pelo menos até antes desse jogo, que menos finaliza ao gol do adversário, que obriga a defesa do goleiro, se eu não me engano, média de 3 por partida. Isso é o que te incomoda e você acredita que pode estar atrelada a essa sequência sem vitórias, uma espécie de ansiedade nos jogadores na hora de concluir? Corretamente, muito bem colocado isso daí. Pode estar, sim, atrelado a uma ansiedade que, às vezes, é natural. O engraçado é que nós temos posse de bola. Em todos os jogos, nós temos posse. Na maioria dessas partidas. E nem sempre nós conseguimos traduzir tudo isso. É natural que nós ficamos sem os nossos principais atacantes, os jogadores que são habituados ao gol. E nós estamos preparando uma geração aí que vem vindo. Mas nós temos que ter calma, não podemos também precipitar e jogar uma responsabilidade sempre em cima desses garotos. Mas vai ter momentos em que será deles, e eles terão que buscarem as definições. Realmente isso nos incomoda, porque nós temos um time que tem trabalhos de aproximação, de trocas de passe, de rodagem de bola, mas nos falta uma agressividade e sermos um pouco mais agudos. Isso é o que mais nós batemos no dia a dia em treinamentos. É o que mais nós insistimos. É o que mais nós repetimos, ainda não estamos encontrando o sucesso que precisamos. Dorival, Vitor Scaroli do GE aqui.
Queria que você falasse um pouco mais sobre a gravidade da lesão do Caio César, né, que teve também outra lesão ali entre fevereiro e março. E eu lembro que no domingo passado você chegou a falar em entrevista que optou por segurar ele um pouquinho mais ali na Vila Belmiro também, porque ele estava rendendo bem. Oi? Porque ele estava rendendo bem. Se de repente você acha que isso teve algum tipo de influência ali também, e se de repente pós o data FIFA ele já volta, porque imagino que é um jogador importantíssimo ali para o esquema, para o elenco também, né? Obrigado. Eu sempre pergunto aos atletas, principalmente os que estão voltando, como você está, porque ninguém melhor do que o atleta para te passar uma condição. Naquele momento, no intervalo do jogo de Santos, ele falou que ele estava estafado, mas ele suportava, ele estava suportando. Eu falei, o que você acha, mais uns 10, 15 minutos, você conseguiria? Ele falou, eu acho que dá. Então aquilo para mim foi um alento para colocá-lo em campo. Eu não sabia que ele estava tendo um incômodo na perna. Em momento nenhum ele me falou de incômodo. Se ele falasse nesse sentido, na hora eu já teria mudado. Porque eu sei que um incômodo vai gerar o quê? Uma lesão. Tá certo? Então, ele não falou, não sei se pelo momento, por ver a necessidade, e como ele vinha sendo importante naquela partida. Então, talvez ele quisesse permanecer um pouco mais, imaginando que aquilo fosse algo passageiro, como a gente imagina quando está jogando. Eu também já fiz isso. Então, esse foi a dúvida que foi gerada. Se ele me falasse qualquer coisa incômoda, eu na hora eu mudaria de opinião, recolheria a colocação que eu fiz a ele. Mas ele não me falou. Foi uma pena, porque acabou provocando um incômodo que foi ainda maior, talvez, e isso o impediu de tê-lo aí nessas duas partidas. Não, acho que não é grave, porque senão ele tentou retornar ao treinamento ontem, ainda sentiu alguma coisa, recolheu de novo. Dorival aqui, boa noite, Henrique Viglioli, Central do Timão. Dorival, agora há pouco, Marcelo Paz, que está aqui ao nosso lado, falou que, da minha parte, não há nenhum movimento de mudança, posso garantir isso, quando foi questionado por alguns colegas sobre uma possível saída sua do cargo, sobre você sair ou ficar durante as datas FIFA. E hoje, por contexto, completa um mês da sua última vitória com o comando do Corinthians, foram 7 jogos nesse período, então queria que você falasse um pouco do o que mudar e o que foi feito que pode ser alterado e como sobreviver a isso num período que agora vão ser 10 dias, praticamente, de você pressionado, não internamente pelo Marcelo, segundo palavras do próprio, mas muito pressionado por pessoas que rondam o Parque São Jorge, pessoas que ficam próximas ao presidente, que já citaram muitas vezes o seu nome, você já citou pessoas que falavam de você em outras coletivas. Então, como sobreviver a isso nesse período sem jogos? Continuando a trabalhar. Só isso. Eu acho que não tem outro caminho. Eu tenho consciência do que eu estou desenvolvendo dentro do Corinthians desde o dia que eu cheguei. É só vocês fazerem um levantamento de tudo que nós passamos aqui dentro, de tudo que aconteceu e dos resultados que nós alcançamos. É um momento que incomoda? Foi mais difícil do que o ano passado? Não. O ano passado foi muito mais difícil. Esse ano as coisas estão organizadas. É um momento que a gente vem passando que muitas equipes passam. Muitas equipes passam. Se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência e consciência, vão perceber que tem coisas boas acontecendo com a equipe. Mesmo quando os resultados não acontecem, a gente joga com posse de bola, a gente joga buscando criação, a gente joga com organização defensiva e ofensiva. É uma equipe que sofre muito pouco ao longo das partidas. Então, assim, tem muita coisa boa. Além dos títulos que nós já conquistamos. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Estão se esquecendo que nós voltamos num período muito curto de recuperação e de preparação. A nossa preparação está acontecendo agora. Será que esquecem isso com tanta facilidade? Porque ninguém mais do que a gente sabe o momento de uma alteração. Ninguém mais do que a gente. Quando você perde vestiário,
falam, né? Quando você deixa de ser importante para o teu elenco, quando você percebe que você não está tendo mais respaldo em sentido nenhum, não é isso que eu vejo. Eu vejo uma equipe determinada buscando, realmente um ou outro resultado não vem acontecendo, mas é o momento. E se você desistir no primeiro momento, você é muito fraco para qualquer situação. E graças a Deus na minha vida, eu sempre passei por esses problemas com muita tranquilidade. E é o que vai acontecer novamente esse ano. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians ainda terá coisas boas para passar ao longo de toda essa temporada. Vamos deixar caminhar as coisas. Dorival, tudo bem? Aqui atrás, ó, por favor. Aqui atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho por que tanta dificuldade de ganhar na Neoquímica Arena. O estádio foi construído em 2014 e você tem o menor percentual de vitória do estádio desde que o estádio foi construído. Por que tanta dificuldade está encontrando dentro da sua casa, onde sempre foi muito forte? É difícil explicar isso. É difícil explicar. Se eu tivesse os números, a receita para uma virada de chave rápida, ninguém mais do que a gente está buscando esse tipo de vitórias, até porque o Corinthians sempre foi muito forte aqui dentro. Eu sei porque eu enfrentei N vezes com várias equipes e sei das dificuldades que tive aqui dentro. Ganhei até várias partidas aqui dentro, mas tive muitas dificuldades, mesmo nas vitórias. Que é o que acontece hoje. As equipes não ganham com muita tranquilidade. Nós tivemos um jogo muito abaixo, e talvez tenha sido o pior jogo desde a minha chegada até aqui, que também muito em razão da postura que o Curitiba teve ao longo da partida. Nas demais, assim, o ano passado nós tivemos muitas dificuldades em razão da falta de jogadores ao longo da temporada. Você mesmo acompanhou tudo isso. E realmente não foi um momento fácil. E mesmo assim nós suportamos e passamos com tranquilidade por aquela fase. Nós queremos essa equipe vitoriosa rapidamente de volta. E eu tenho certeza que isso daí vai acontecer. Você fazer um jogo do nível que nós fizemos hoje, novamente, contra um Flamengo, que com certeza vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, você sabe que não é para qualquer equipe fazer isso. E mais uma vez eu acho que nós demonstramos que nós temos capacidade que é superior talvez aos resultados que a gente esteja apresentando nesse momento. Eu ainda confio que nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio, eu não tenho dúvidas disso. Obrigado, Dorival, boa noite a todos. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima!